Hoje, na reapresentação, o que eu pude apurar de informação, muitos jogadores desgastados, um deles, Varela. E por que eu estou citando Varela? Primeiro, ele vem fazendo bons jogos. Eu avisei a vocês, vamos com calma com Varela, vamos dar uma chance para ele. Ele ainda não teve muitas oportunidades. Está tendo oportunidade com o Tite, está abraçando a oportunidade e está indo muito bem. Só que ele está extremamente desgastado fisicamente. Está muito cansado. Não será surpresa se ele for poupado no jogo de domingo contra o Atlético Goianiense fora de casa. E aí entra o problema. Olha o planejamento do Flamengo. Se ele for poupado, o Everton Araújo, que é volante de ofício e vem jogando, treinando inclusive também, na lateral direita, vai ter que fazer essa função. E a sequência que o Flamengo tem pela frente de jogo é uma sequência pesada. Pega o Atlético Goianiense agora fora de casa. Gente, o Atlético Goianiense não é um time bobo. Tá jogando bem. O pessoal lá de Goiânia me falou isso. Não é um time bobo, tem que abrir o olho. Depois pega o São Paulo em casa. Palmeiras fora de casa. Bolívar fora de casa. E depois pega o Botafogo. É em casa, Maracanã, beleza. Mas é um clássico regional. Falar em Botafogo, acabou de perder também a segunda consecutiva na Libertadores. Situação complicadíssima para o Alvinegro Carioca. Mas olha a sequência do Flamengo. É uma sequência extremamente dura. E o Tite tem que poupar agora mesmo, porque depois não tem como poupar não, cara. Depois não. São Paulo não pode poupar, Palmeiras não pode poupar, Bolívar não pode poupar e Botafogo também não pode poupar. Eu entendo aqueles que vão definir, contra o Botafogo. Não. E é por isso que o Flamengo tem um elenco recheado de jogadores, para dar ao Tite essa possibilidade de girar o elenco num determinado momento da temporada. E chegou o momento. Eu acho que contra o Atlético Goianiense ele pode poupar. Para mim foi um erro de estratégia, deveria ter poupado contra o Nova Iguaçu, mas agora dá tempo de corrigir, digamos assim, esse erro e poupar agora contra o Atlético Goianiense. Não pode ter nenhum risco de perder, por exemplo, um Varela, de perder, por exemplo, um Arrascaeta. Por que eu falo Varela? Porque ele é craque? Não, gente, porque não tem ninguém para substituí-lo. O Wesley está machucado. O Arrascaeta é um craque. Inclusive, fica aqui meu elogio ao Arrascaeta, fisicamente voando, leve, muito bem fisicamente. Eu tanto critiquei, agora eu tenho que elogiar. O Arrascaeta voltou a ser o Arrascaeta na parte física. Na parte técnica, ele nunca deixou de ser. Agora, fisicamente falando, está vivendo novamente um grande momento. E pessoal, é o seguinte, como vocês sabem, o Flamengo, lá o Conselho Deliberativo do Flamengo, eles acataram, eles aceitaram a negociação com a Globo. Havia uns questionamentos acontecendo ali, entre questão de valores, o que o Conselho Deliberativo estava enxergando que o Flamengo ia ter um prejuízo com tudo isso. Só que não vai ser um prejuízo, mano. Não vai ser um prejuízo. E um desses membros do Conselho Deliberativo, na verdade ele é o presidente do Conselho de Administração, que é o Luiz Eduardo Batista. Ele sugeriu uma manobra internacional para o Flamengo arrecadar mais valores financeiros e o que ele vai receber da Globo. Porque o que acontece, pessoal? Qual que foi a parada? A Globo, ela deu uma enxugada na grade da programação dela. E com isso, ela está comprando menos jogos. Ela não vai comprar todos, porque ela não vai transmitir todos, porque a grade dela é curta. Ela não consegue transmitir todos os jogos, certo? E cada vez essa grade vai diminuindo mais e mais. Às vezes existem programações especiais que façam com que essa grade acabe se reduzindo. Você vai ter, por exemplo, a Copa América. A Copa América, mano, ele vai reduzir a grade. A Globo vai transmitir a Copa América. Isso fez com que ela reduzisse a encomenda de jogos de todos os clubes. Isso aconteceu com todo mundo. E aí, eventualmente, uma parcela menor de jogos, uma quantidade menor de dinheiro. Isso iria acontecer. A questão é que tem gente falando que é prejuízo disso e prejuízo daquilo. Mas aí, esse conselheiro aqui, ele deu uma ideia. Porque o que a Globo chegou em acordo com os times de futebol? A Globo chegou em acordo com os times de futebol em oferecer um sinal limpo. O que seria esse sinal limpo? Ele vai comprar os direitos, ela vai transmitir, e aí ela vai oferecer um sinal de transmissão para que esses clubes utilizem limpo, sem propaganda, sem chamada da Globo, sem nada, entendeu? Eles vão fornecer o sinal de transmissão. E com esse sinal de transmissão,
as equipes elas podem negociar a transmissão. O Batista vê que o Flamengo pode levantar uma boa quantia financeira ao vender esse sinal limpo da Globo para fora do Brasil. Isso porque o clube terá o sinal limpo para usar até mesmo na Flá TV, fora do país. Então, para pessoas que são torcedores do Flamengo e estão fora do país, existe a possibilidade do cara pagar uma assinatura de uma Flá TV Plus, né? Tá aqui, ó, Flá TV+, e eles assistirem esses jogos com o sinal limpo. E essa transmissão, a arrecadação dessa transmissão vai ser toda do time do Flamengo. Ah, Neto, e aí o cara pode colocar narração, pode colocar os patrocinadores dele? Sim, porque o sinal é limpo. O Flamengo vai ter direito de uso sobre o sinal limpo. Ó, na prática o Flamengo recebe o sinal limpo para exibir o Brasileirão para fora do Brasil e o próprio clube é quem pode negociar a venda dos direitos de transmissão. Por conta desse contrato, Batista projeta que o rubro-negro pode trazer novas receitas para diminuir e compensar a diminuição do valor fixo. E quando ele fala em valor fixo, pessoal, tem o valor ainda variável. Entendeu? Então quando o pessoal fala assim, os clubes vão ter prejuízo, não sabe. Não dá para você dizer que vai ter prejuízo. Eles estão falando com base à projeção. Só que se dessa vez as pessoas consumirem mais, o clube ficar numa melhor colocação e atingir todas as variáveis ali que estão de bonificação, esses valores podem eventualmente aumentar também. E o próprio vice-presidente de marketing do Flamengo, ele falou que essa narrativa de menos 80 milhões, na verdade, é uma mentira. Ele falou com essas palavras mesmo, ó. Essa narrativa de que muitos da imprensa nas redes sociais bateram que o Flamengo vai perder 80 milhões, não vai. Ele não vai. Ele falou que existe a projeção positiva por parte ali do estudo do clube e, além disso, outros gaps que eles podem chegar e alcançar esse valor. Beleza? O que você acha disso, Neto? Cara, eu acho legal, porque se eu fosse um torcedor do Flamengo e estivesse fora do país, eu iria querer assistir os jogos. Eu iria querer a opção de assistir os jogos e talvez ter ali um streaming onde eu possa assistir em qualquer lugar, onde eu tenha essa flexibilidade, seja uma solução bem agradável. Neto, você acha que tem muitos brasileiros fora do país, morando lá, que torcem, que acompanham o futebol brasileiro? Eu acho. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham a respeito disso. Tamo junto. Valeu, falou, até mais. Salve, salve, galera. Vamos chegar agora com as últimas informações do Flamengo. Foco total agora na estreia do Campeonato Brasileiro. Depois de uma excelente vitória na Libertadores, o Flamengo muda a chave e agora se prepara para jogar contra o Atlético Goianiense pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Lembramos que o Brasileirão é de pontos corridos, portanto, todo jogo é uma final, não tem isso de jogo mais importante do que o outro. Então o Flamengo se reapresentou nesta quinta-feira e com alguns problemas, isso mesmo. Vamos atualizar vocês agora sobre essa partida que acontece neste domingo. Com Carlinhos, Flamengo finaliza treino desta quinta com foco em jogo do Brasileirão. O Flamengo venceu o Palestino do Chile por 2-0 e ficou em segundo lugar do Grupo E da Libertadores. Agora o foco do mais querido está na estreia do Campeonato Brasileiro. Não à toa, o rubro-negro finalizou o treino desta quinta no CT do Ninho do Urubu. Conforme a apuração do Reportagem do Fla, o elenco do Flamengo se reapresentou na tarde desta quinta às 15 horas. No CT Ninho do Urubu, os atletas titulares diante do Palestino ficaram na academia para trabalhos regenerativos. Os reservas diante do Palestino, por outro lado, foram a campo e treinaram normalmente com Tite. Aliás, o novo reforço do Flamengo, Carlinhos, participou da atividade com o grupo e deve ser relacionado para o duelo contra o Atlético Goianiense neste domingo. É importante destacar que Carlinhos já teve o nome publicado no bid informativo da CBF. Desse modo, o atacante está livre para estrear com o manto sagrado. O mais querido, inclusive, irá usar a nova camisa 2 diante da equipe goiânia, após lançamento na quarta-feira.
Então, o Flamengo aí se reapresentou, né, e de acordo com algumas informações, principalmente do setorista Vene Casagrande, o nosso Mengão terá alguns problemas, né? Já está tendo, inclusive. Com essa maratona de jogos, quarta e domingo, né? Porque era o que estava acontecendo, o Flamengo tem alguns jogadores com desgaste físico. Um deles é Varela, lateral direito que vive uma boa fase com a camisa do Flamengo, titular absoluto e homem de confiança de Tite. Apresentou desgaste muscular e pode ser desfalque para esta partida. E como o jogador Wesley não está com condições para jogar, o Flamengo deve improvisar outro jogador aí, né? Infelizmente, né? O Flamengo tendo que improvisar um atleta, já que o Wesley é o outro lateral direito e o Flamengo não tem mais no elenco um jogador da posição. Da mesma forma, é Luiz Araújo, também o jogador tem apresentado um desconforto muscular e durante esses dias que antecedem a estreia no Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai reavaliá-lo também para saber se terá condições de jogo ou não. São jogadores que sempre estão aí no time titular do Flamengo, sempre estão dando o seu máximo, então é mais do que normal eles apresentarem desgaste físico e serem poupados em algumas partidas do Campeonato Brasileiro. Por isso a importância de se reforçar e ter um elenco qualificado. O Flamengo vai começar uma maratona de jogos muito importante. Tem Atlético Goianiense, tem o Bolívar, tem Palmeiras, tem São Paulo, tem Botafogo, ou seja, muitos jogos aí no calendário rubro-negro e que agora iremos saber se de fato o Flamengo está preparado para 2024 ou não. Com essa sequência de partidas difíceis, se o Flamengo conseguir ganhar a maioria desses jogos, eu penso que entra firme e forte para conquistar todos os campeonatos da temporada. É por isso que eu falo, não se pode ter apenas um time titular, tem que ter outro reserva. Se as equipes do Brasil não tiverem esse pensamento, é questão de lógica que eles vão priorizar um determinado campeonato porque não tem elenco para mandar equipes fortes em todas as competições. Então o Flamengo terá dor de cabeça, né? Tite vai ver como é que monta a equipe, se vai ser com Varela ou se vai ser com o Luiz Araújo, ou os dois serão poupados. O que sabemos é que o Flamengo tem data e estreia confirmada aí para este domingo pelo Campeonato Brasileiro. Quem entrar com certeza dará o seu melhor, né? E o Flamengo tem tudo para fazer uma boa estreia fora de casa e conquistar os seus primeiros 3 pontos. Destacamos aqui a importância de começar o Campeonato Brasileiro bem. Nós já podemos observar que em anos anteriores, quando o Flamengo começava mal, dificilmente terminava em uma posição considerável, que no caso é em primeiro ou em segundo. O ano passado o Flamengo ainda terminou em segundo, mas penso eu que se tivesse jogado melhor em 2, 3 partidas ali e conquistado a vitória, o Flamengo teria mais oportunidade de ganhar o Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer para que esses jogadores, se tiverem desgaste físico, sejam poupados e aqueles atletas que entrarem deem seu melhor para contribuir, com certeza, para uma vitória no próximo domingo. E aí, nação rubro-negra, vocês estão confiantes para a estreia no Brasileirão? Participa aí do nosso vídeo e deixa sua opinião nos comentários.